Ainda se devem lembrar deste filme, não é? Do Cinema Paraíso. A cena do exame a que vai o projetor de filmes, o Alfredo, não é? E tenta copiar pelo miúdo. Começava, eu vou tratar do grupo 3, mas começava por lembrar que é importante usarem a tolerância, não é? O exame tem 2 horas mais meia hora de tolerância e é mesmo preciso usarem também essa meia hora suplementar. Não façam a asneira de se querer despachar para saírem meia hora mais cedo. Quanto a. Há sempre coisas a melhorar, sempre palavras a trocar por outras. Não se precipitem. Eu creio que na maior parte dos casos, né, esse problema nem se lhes vai pôr, porque vão precisar mesmo do tempo para fazer todas as perguntas. Mas para aqueles muito rápidos, mesmo assim, deixem-se ficar. Façam isso por mim, se posso pedir. Não se precipitem. Não me atrevo a aconselhar a maneira de distribuírem o tempo, mas, e atenção, este slide foi feito aqui há uns anos, numa altura em que as provas na parte primeira, no primeiro grupo, ainda tinham só 5 perguntas. E eu aí aconselhava a que dessem uns 15 minutos, pelo menos, a cada uma dessas 5 perguntas, o que daria 1h15. Podíamos pensar que o grupo 2 se fazia em 20 minutos. Eu acho que sim. E o grupo 3, que na altura também tinha um limite mais estrito. Era só até 300 palavras, agora pode ser até 350. E aí pensava em 50 minutos para o grupo 3, isto daria as 2h30, não é? Deve dar. Mas atualmente já são 7 perguntas na primeira parte. Embora também se deva dizer que uma das perguntas da primeira parte muitas vezes tem sido de completamento e, portanto não e talvez agora se espere uma execução das perguntas um pouco mais curta do que antes. Pensem vocês neste assunto, mas realmente o grupo 2, ou se sabe ou não se sabe, não é? Não vale a pena estar ali muito tempo a pensar. E não caiam na asneira também de reservar muito pouco tempo para o grupo 3, não é? E a ordem. Também não me quero meter na vossa decisão, mas eu diria que eu faria assim, o grupo 2 falo-ia logo a abrir, porque as pessoas ainda estão frescas, é de compreensão e às vezes aquelas escolhas múltiplas são picuinhas. E também ficava já assim com uma perspectiva de como me tinha comportado naqueles itens 5, 6 e 7, os tais que podem ser, em termos de pontuação, descartados pelo computador, se forem piores quer dizer, 2 deles podem ser descartados, que os 7 da primeira parte. E depois faria sempre o grupo 1 em segundo lugar,
Não o deixaria para o final porque também é um grupo em que é preciso a frescura de perceber bem o que é perguntado. Aqui não é só o texto, é também as exatas indicações do enunciado. Apesar de tudo, o grupo 3 é um grupo mais de criação do que de atenção, embora se deva também perceber bem o que está no enunciado. Eu tinha aqui duas ordenações, sim. Esta, que é exatamente segundo a ordem da prova, e esta minha proposta, mas isto é matéria vossa, não liguem. Então, agora sobre o grupo 3. O grupo 3, em termos de cotação, atualmente valerá 44. Aquela cotação que tem ali é a única que rigorosamente conhecemos, é até o ano passado. Mas já sabemos que foi alterado na prova deste ano para se poderem fazer aquelas contas todas a propósito do que vai ser descartado e dando 13 a todos os itens, no fundo, menos este grupo 3. Portanto, não sabemos, eu ainda estive a procurar, mas não encontrei, acho que não está em lado nenhum. Ainda não sabemos como é que vão ser distribuídos aqueles 44 pontos, mas enfim, a proporção não deve ser diferente daqueles 24 mais 16 e também não há assim muitos pontos a acrescentar. Portanto, podemos começar por explicar aqueles 16 de correção linguística, que são para serem descontados, ou não, por erros que façam. E aqui entra aquela tabela que eu já lhes mostrei, com o tipo de desvalorização que é feito por tipo de erro, por característica do erro. Os erros que implicam uma desvalorização mais forte são os erros de sintaxe e de impropriedade lexical. Propriedade lexical, uma palavra que usem com sentido que não seja o apropriado. Eu creio que aqui também entrará, por exemplo, problemas de registro, usarem uma palavra que naquele, num registro demasiado informal, por exemplo. Isso poderia ser um erro de impropriedade lexical também. E o erro de sintaxe, percebem o que é? Uma falha de concordância, um período, eu acho que isto é o mais frequente, um período que não é período, ou porque não tem um verbo de uma forma finita, por exemplo, ou então períodos que não estão marcados com o ponto final e, portanto, há ali uma sequência que não está bem pontuada, mas não é apenas um problema de pontuação, é um problema de perceber a noção de período. Enfim, tudo isso entra na sintaxe e seria descontado em 2 pontos. Depois, os outros erros de ortografia, trocas de letras, acentos, claro, erros de morfologia, que são no fundo erros de ortografia, mas que têm que ver com a percepção das flexões ou das formações de palavra, eventualmente. Aqueles incumprimentos de regra de citação, aqui entra, por exemplo, os esquecimentos de aspas. Bem, aqui a única coisa que é problemática é aquela noção de erro inequívoco de pontuação. O que é que isto quer dizer? Eu acho que é um problema que não lhes deve fazer perder tempo, porque não, em princípio vocês, os erros de pontuação que fazem já são os inequívocos, porque já puseram um pouco de lado aquela pontuação que é perdoável e que as pessoas um bocadinho ao estilo inglês estão a desvalorizar. E é essa, no fundo, que pode ser perdoada. Estou a pensar
nas vírgulas a seguir a modificadores do grupo verbal iniciais, ou a seguir, ou eventualmente também modificadores de frase em posição inicial, porque quando não estão em posição de início de frase, esse já até é mais correto, não pôr as vírgulas em princípio. Eu ainda ponho e marcava talvez nas vossas redações estas vírgulas na escola secundária de Benfica, vírgula, tal. Enfim, esta vírgula no modificador talvez não seja marcada como erro, até mesmo nas orações subordinadas, que funcionam, as causais, as temporais, as finais, que funcionam como modificadores do grupo verbal, e que eu lhes tenho dito para, quando estão antes da subordinante, porem a vírgula no final. Também essas, se calhar, passariam sem que fosse marcado o erro se não houvesse lá a vírgula. Creio que é sobretudo isto que é considerado erro perdoável e, portanto, erro de pontuação, mas é equívoco. Agora, marcar-se-á sempre, por exemplo, faltas nos modificadores apositivos, faltas de vírgulas a isolarem os modificadores apositivos, ou muitas vezes a vírgula está no início, mas depois já não está no final do modificador apositivo. Ou aí, se for um modificador de grupo verbal, acontece às vezes estar no início e depois não está no final. E claro, aí também é erro. Um vocativo sem estar isolado com a vírgula competente também, se é um erro inequívoco, claro. E haverá aqueles erros, esses ainda mais inequívocos, de acrescentarem vírgulas onde elas não podem mesmo estar, a isolar sujeitos de predicados ou predicados de complementos, enfim, o núcleo do verbo do complemento direto. Agora passamos para a parte, perceberam então que aqueles erros vão ser descontados àqueles 16 pontos. Agora passamos à parte, aos tais 40, desculpem, 24, que serão talvez agora mais, um pouco, que são divididos em 3 parâmetros. O parâmetro A para género, formato textual. Aqui é averiguado se cumpriram o género, por exemplo, se é realmente um texto de opinião, se for esse o caso. Aqui, esta tabela eu fui buscá-la a um exame que era de um texto de opinião. Atenção que pode não ser texto de opinião, mas eu já vou falar disso. Aqui vê-se também se realmente está lá o argumento e se estão lá os exemplos para esse argumento, ou pelo menos um exemplo. É o parâmetro que vale mais. Depois o parâmetro tema e pertinência de informação. Vê-se aqui se, por exemplo, se o tópico é mesmo cumprido, se não se desviam do assunto. É preciso ter aqui algum cuidado. Também aqui passou a entrar no último ano, já não sei se nos 2 últimos anos, passou a entrar também a propriedade do léxico, quer dizer se o vocabulário mostra conhecimento daquele tópico, não é? É adequado. E depois aqui a organização, este é o parâmetro que ainda vale menos, não é? Este vale 8, o outro valia. Não, também valia 8, o parâmetro B, o que valia mais era o parâmetro. Desculpem, eles valem todos o mesmo atualmente. Estava a fazer confusão. Valem todos 8 pontos para dar os tais 24. É que antes não. A distribuição da pontuação não era esta. E aqui entra, no fundo, aspectos de coesão textual e também de organização. A organização muitas vezes é vista em termos de parágrafos. Não se esqueçam das margens para cada parágrafo e façam pelo menos, claro, 4 parágrafos.
Agora, do tipo de texto, tenho a alertar, a fazer uma advertência. O que está previsto mesmo nisto quanto a tipos de texto é que qualquer um dos géneros previstos nos documentos regulares em vigor pode ser pedido. E já sabemos a extensão, 200 a 350 palavras. Estes géneros nos documentos curriculares em vigor incluem a apreciação crítica, a exposição sobre um tema, a síntese e o texto de opinião. Eu diria que não vale muito a pena esperar os outros três géneros e apontem sobretudo para o texto de opinião. Mas é bom alertar que convém conhecer os outros géneros também. A síntese é bastante diferente, não é? Mas a apreciação crítica também, no fundo, obedeceria se calhar a uma organização semelhante do texto de opinião e a exposição sobre um tema também. Não? Mas, enfim, há pequenas diferenças e valia a pena revê-las. Conselhos sobre o grupo 3. O grupo 3 pretende avaliar a capacidade de escrita, recorda as fases que deve seguir a elaboração de um texto, planificação. Bem, eu acho que realmente é importante, eu não diria que planificar em termos de estar a fazer um papel, uma página toda muito certinha, que depois não lhes é útil, porque não é isso que vão lançar na prova, mas eu acho que era importante anotarem mentalmente, ou se calhar mesmo na folha de rascunho que quiser dada, anotarem mesmo qual vai ser o argumento e qual vai ser o exemplo, os exemplos, e qual vai ser o segundo argumento e qual vai ser, qual vai ser o exemplo. Isso era talvez importante. Eu não sou grande adepto de planificações, mas no caso do grupo 3, pôr isso no vosso papel de rascunho, se calhar, utiliza uma caligrafia legível, isto também é de ter em conta. A minha experiência é de que os corretores são muito influenciados pelo conforto que lhes dá o texto de quem estão a corrigir e caligrafias muito difíceis de decifrar levam o classificador a desesperar-se e a depois a castigar, às vezes injustamente, quem escreve assim com um certo egoísmo, digamos. Como o tema do texto que deves produzir pode partir de uma citação, deves remeter para os elementos nela presentes que suscitam a tua reflexão ou comprovam as tuas afirmações. Sim, se for possível, retomar algum aspecto da citação, se for dada uma citação. Mas é igualmente muito importante recorrer ao número de tal, isto claro, isto já tinha dito. Olhem, isto é já um exemplo que vai aparecer aqui na página que lhes dou a seguir a este vídeo, repetido. Vejam que aqui, por acaso nem é 4 parágrafos, o primeiro argumento está dividido em 2 parágrafos. O exemplo vem não é de facto, é o argumento perante as dificuldades, tal, e depois veja-se, por exemplo, e aparece eu diria que talvez não seja necessário fazer assim, mas é possível e, portanto, em vez de dar 4 parágrafos, daria 6 parágrafos, se cada argumento for desdobrado em 2 parágrafos, um para o próprio argumento, o outro para o exemplo desse argumento. Reparem que aqui os exemplos estão muito explicitados, com por exemplo, e veja-se por exemplo. Eu não gosto muito deste processo, mas se calhar nas correções que fiz às vossas, nos trabalhos que me enviaram, talvez alguns dos exemplos não estivessem suficientemente distinguíveis da parte da argumentação. Se calhar é preciso anunciar o exemplo. Enfim, não no através de um como, por exemplo, mas de uma forma relativamente subtil, mas se calhar não relativamente subtil, relativamente explicitada. Aqui ainda era quando este slide era quando quando os grupos 3 iam só até 300 palavras, agora até 350.
Já agora, não se preocupem demasiado com este problema dos limites de fazer, bem, de fazer 200, sim, pelo menos, mas de andar sempre em contabilidade das palavras. E a perderem imenso tempo a contar as palavras. Lembrem-se, quer dizer, o máximo que pode acontecer, embora isso não seja desejável, é perderem 5 pontos. Nunca perderão mais de 5 pontos se fizerem mais de 350 palavras. Perderão um ponto se houver uma palavra a mais, 2 pontos, mas depois a partir de 6, 7, 8 palavras a mais será sempre 5 o desconto. E também não é fácil a pessoa fazer mais de 250 palavras, porque enfim, não terão assim tempo para isso. Portanto, o conselho que lhes dou é não pensarem demasiado nisto, quer dizer, pensarem em cumprir as 200. Sim, o tema da citação, eu diria mais ver, sobretudo, o respectivo tema. Apresente uma reflexão sobre a importância da literatura para o ser humano e não ligarem só à citação. A citação é um preâmbulo. Depois, o que interessa quanto a tópico é o que nos é dito logo a seguir. Sim? Aliás, pode nem haver citação. Vejam, isto tinhas-me dado a certa altura, não, distingam argumento e exemplo, a ideia que. E distingam também a vossa opinião, que aparecerá na introdução, do que é o argumento. O argumento é um fundamento para essa opinião, não é? Isto já falamos bastante. Isto é um exemplo de texto de opinião já respondido que lhes vai aparecer mais à frente nesta nossa página. E cá está, também aqui está bastante delimitada a parte de argumento e depois de exemplificação. É o caso da infertilidade humana. E ali na organização de uma sociedade, por exemplo. Enfim, eu não gosto deste tipo, mas se calhar há classificadores tacanhos que exigem mesmo esta delimitação assim tão definida. Bem, isto vimos em aula agora, como já estou a demorar muito tempo, vamos passá-lo. Era para mostrar o que é o argumento, o que é o exemplo. E nós fizemos isto com um texto, um discurso, mas nem sequer será bom exemplo, porque realmente era um discurso, não era uma prova destas. Margens em cada parágrafo. Dentro de cada parágrafo, depois fazer vários períodos. Há quem faça depois no parágrafo tudo seguido. É claro que isso implicaria com certeza muitos erros de sintaxe. Não pode ser, depois tem de estar dividido em períodos dentro de cada parágrafo. Nas vossas dissertações, agora corrigidas, acho que perceberam o formato, os tais 4 parágrafos e depois os 2 do meio com argumento e exemplo. Como já disse, achei que às vezes deviam estar mais isolados argumento e exemplo. Talvez os melhores alunos pudessem arriscar um pouco mais, mesmo em termos de extensão, mas não sei, é difícil dizer. Havia certos lugares comuns que a mim me aborrecem. Estou a ver ali certos lugares comuns aborrecem-me. Aquela vírgula, olhem, seria um erro de pontuação inequívoco. Não é? Estou a separar o sujeito do predicado. Estes são os tais lugares comuns, como em tudo na vida, além dos aspectos negativos, tal. Nos tempos atuais, cada vez mais, enfim, aquele bordão para iniciar. Eu não gosto disto. Viver cada dia como se fosse o último, zona de conforto, isto repetem tanto. O amigo do meu amigo foi para gozar, que eu acho que isto não fazem muito. Evitem ser vagos. Mas coisas, diversas situações, determinados aspectos, certas pessoas. E estamos a chegar ao fim. Eu deixei, aqui não pus alguns mesmo assim, mas estes exemplos de grupo 3, vocês devem procurá-los nos modelos de prova que estão aí também linkados a certa altura, porque aí estão mesmo as soluções também. Modelos de 7 provas, não é? Que eu fui roubar indevidamente, tudo isto é bastante ilegal, claro. E pronto, não lhes digo mais nada, porque já estamos com 24 minutos. Eu fico por aqui então.